João capítulo 1, versículo 1. Estaremos lendo o versículo 1 e o versículo 14. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A história, ela mudou depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele foi diferente do nascimento de qualquer ser humano nessa terra. A palavra de Deus, ela fala de grandes homens que foram escolhidos por Deus para libertar o seu povo. E um dos homens escolhidos por Deus se chamava Moisés. O nascimento de Moisés, ele aconteceu no Egito, e a mãe de Moisés, uma mulher chamada Joquebede, era uma escrava. E Moisés, ele nasceu em uma época muito difícil, em que o rei Faraó havia mandado matar todas as crianças, meninos recém-nascidos. Mas quando Deus, ele tem um plano, a palavra de Deus diz que é agindo ele ninguém pode impedir. E Deus tinha um plano na vida de Moisés, para que Moisés fosse o libertador do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Moisés nasceu, Deus protegeu Moisés, e quando ele cresceu, ele se tornou o grande libertador do povo de Israel. A história de Moisés é grande, eu acredito que você conhece a história de Moisés, mas Deus ungiu Moisés para libertar o povo dele da escravidão do Egito, e eles sofriam sendo escravos há 400 anos. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor mandou o libertador. Nós encontramos também a história de outro libertador, chamado Sansão. A Bíblia Sagrada fala que o anjo apareceu para a esposa de Manoá e falou para ela que ela ia ficar grávida, e o menino ia ser consagrado desde o ventre, do ventre dela. O menino não poderia chegar perto de cadáver, o menino não poderia beber vinho e não poderia cortar o seu cabelo, porque ele era o nazireu de Deus, era consagrado para, quando ele crescesse, libertasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. Porque nessa época os filisteus dominavam o povo de Israel, e o povo de Israel era escravo dos filisteus. E aconteceu conforme o anjo falou para a esposa de Manoá, e a criança veio, nasceu e se tornou um homem com força muito grande, porque ele, desde o ventre, era consagrado a Deus e era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele tinha uma força sobrenatural, uma força de que nenhum homem até hoje teve essa força. Mas essa força não vinha dele, vinha de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus cumpriu em Sansão a promessa e libertou o povo de Israel das mãos dos filisteus. Essas duas histórias falam sobre escravidão. Existe uma escravidão que
Essa escravidão leva o ser humano para longe de Deus. Essa escravidão leva o ser humano para a morte. E essa escravidão leva o ser humano para o inferno. A palavra de Deus diz, em João capítulo 8, versículo 34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. A escravidão do pecado leva à morte, leva à separação de Deus. Mas Deus, Ele fez um plano maravilhoso. Quando João recebeu a revelação do Espírito Santo para escrever esse evangelho, ele disse, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nele estava vida, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, haja luz. Quando ele falou, apareçam os animais terrestres. Quando ele falou, apareçam as aves, apareçam os peixes. Essa palavra criadora era o verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo, que é o verbo de Deus, Ele criou você, Ele me criou, Ele criou todas as coisas. E a palavra de Deus diz que não haveria, não tinha. Deus olhou lá do céu para a terra, procurando alguém que pudesse libertar o ser humano do pecado. Mas a palavra de Deus diz que Ele não achou nenhum justo sequer, nenhum que buscasse a Deus. Ele não achou nenhum que não era pecador. E a palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Nenhum homem poderia libertar o pecador. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele fez um plano maravilhoso. Quando João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo de Deus, Ele se propôs. Ele disse, eu vou descer à terra, para que eu possa ser o grande libertador da humanidade, para que eu possa libertar o homem e a mulher do pecado. Aleluia. O verbo de Deus que já existia, porque ele sempre existiu, nele está a vida. E a palavra de Deus diz aqui, que João ele fala, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aleluia. Quando a Bíblia fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e ouvintes, a palavra de Deus diz que foi um dia tão glorioso, o nascimento dele a essa terra, porque o próprio João, ele disse que o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe para essa terra a graça de Deus e a verdade de Deus. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E diz a santa palavra de Deus. Você viu nessa encenação aqui, tirada da palavra, a Bíblia Sagrada diz que os pastores estavam ali de madrugada, cuidando das suas ovelhas. De repente apareceu um anjo do Senhor, e esse anjo, ele disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia. A nova de grande alegria, as boas novas é que o libertador nasceu nessa terra para libertar o homem e a
esse anjo, ele disse, e essas novas de grande alegria é para todo o povo. Essa grandes novas é para todos que quiserem ser libertos do pecado, é para todos que quiserem a salvação, é para todo o povo, não é somente para alguns, é para todos. Ele nasceu nessa terra, e o anjo, ele disse assim: pois na cidade de Davi vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Ele nasceu nessa terra para libertar os seres humanos do pecado, para libertar os seres humanos da morte, para libertar os seres humanos do inferno. Ele veio a este mundo para trazer a grande libertação. Aleluia. Oferecer, a libertação que Sansão não poderia oferecer, mas ele veio a este mundo, porque ele sendo Deus, ele se fez carne, ele sendo Deus, ele se tornou igual a mim e a você, para nos salvar dos nossos pecados. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa alegria foi tão grande, que a palavra de Deus diz que quando o anjo estava falando para os pastores, isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E a Bíblia diz que no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Aleluia. E esse louvor dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esses anjos louvaram ao Senhor, porque ele estava dizendo: aquele que nasceu na cidade de Davi, ele trouxe a paz entre o homem e Deus, ele trouxe a reconciliação entre homem e Deus, porque ele é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Ele veio trazer a paz entre o homem e Deus. O pecado nos separou da presença de Deus, o pecado nos afastou da presença de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo veio trazer a paz. Aleluia. E hoje, amigo que está aqui nessa noite, nós estamos comemorando essa vitória maravilhosa, porque há mais de 2000 anos ele nasceu nessa terra para trazer a paz entre Deus e os homens. Ele nasceu nessa terra para trazer a libertação do pecado. Aleluia. E essa alegria é para todos, essa bênção é para todos, porque a santa palavra de Deus, ela diz aqui, João, ele disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Hoje à noite você pode sair daqui sendo filho de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira do ser humano se tornar filho de Deus, somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho é as boas novas de salvação. E ele disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Hoje a salvação está aqui por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O que basta é você crer, o que basta é você receber Ele como teu Senhor e teu Salvador. Ele trouxe a graça de Deus. João 1,17: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode te salvar,
Só Ele pode salvar. E hoje você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, você pode ter a salvação da sua alma se você crê no Senhor Jesus Cristo. A história mudou depois do nascimento dele. Quando nós falamos de um acontecimento, falamos antes de Cristo ou depois de Cristo, porque ele mudou a história. E ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Porque a palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Ele quer que você se torne hoje filho de Deus através de Cristo. Cristo Salvador, Cristo Deus, o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Só Ele é a verdade, só Ele é a graça de Deus. Não adianta o ser humano pensar que as boas obras vão salvar. Um engano muito grande nesse mundo é as pessoas achar que as boas obras salvam. O que salva é a graça de Deus, e quem trouxe essa graça foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nasceu neste mundo com um propósito, Ele nasceu nesse mundo com um objetivo. O Pai havia dado para Ele uma missão, e muitas vezes Ele dizia: o que eu estou falando, eu falo por meio de meu Pai. E Ele dizia assim: eu vim cumprir a vontade do Pai. E quando Ele estava naquela cruz do Calvário, morrendo ali, ensanguentado, Ele, antes de morrer, Ele disse: está consumado. A salvação está consumada. Ele venceu o pecado naquela cruz, e Ele venceu a morte, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Quem pode te garantir a vida eterna a não ser o Senhor Jesus? Quem ressuscitou e ainda está vivo a não ser o Senhor Jesus? Todos que ressuscitaram no passado voltaram a morrer. Os grandes líderes não ressuscitaram, os faraós não ressuscitaram. Ainda hoje você encontra nos museus as múmias dos faraós. Achavam que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. Mas se você for lá no túmulo que está em Jerusalém, você não vai encontrar o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele apareceu para mais de 500 pessoas quando Ele estava ressuscitado. E Ele voltou para o Pai do Monte das Oliveiras. Ele voltou para o Pai. E quando Ele estava voltando para o Pai, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam olhando para o céu. De repente 2 anjos apareceram e disse: homens galileus, por que vocês estão olhando aí para essa altura? Por que vocês estão olhando para a altura, vendo o Senhor Jesus subir? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, Ele vai voltar do mesmo modo que você viu Ele subir. Ele vai voltar para buscar aqueles que creem no seu santo nome. E você hoje que está aqui, amigo, amiga, que ainda não creu no Senhor Jesus, que ainda não recebeu a salvação. Obras não salvam ninguém, justiça de homem e de mulher não salva ninguém. Só quem salva é o Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue purificador. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus. Ele se fez homem, habitou entre nós para ser o grande libertador. E a palavra de Deus diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos liberta do pecado, Ele nos liberta da morte, porque Ele disse em João capítulo 11, versículo 25, respondeu Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem pode te fazer essa promessa a não ser Ele? Quem pode te fazer a promessa da vida eterna a não ser Ele? E hoje você tem a oportunidade de entregar o teu coração para Ele, de entregar a tua vida para Ele. Hoje
você vai ter a oportunidade de receber o Salvador na tua vida. Se você abrir o teu coração para Ele entrar, a palavra de Deus diz que Ele vai fazer de você uma nova criatura. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai morar dentro de você e vai falar para você, e vai testificar para você: agora você é filho de Deus, aleluia. E você vai crer na vida eterna, você vai crer na salvação, e você vai acreditar na Nova Jerusalém, a cidade santa, que está escrito em Apocalipse, o lugar onde Ele foi preparar para todos aqueles que creem no seu santo nome. E hoje você tem a oportunidade mais importante da tua vida de receber o Salvador, de receber Jesus na tua vida.